Muito bem, nós temos ao longo dessa... Antes de adentrar ao livro de Apocalipse, que a gente quer fazer isso na semana que vem, quando vamos começar uma série de exposição no livro de Apocalipse, nós queremos antes, e eu quis antes, falar um pouco sobre a volta de Jesus. Nós consideramos Mateus capítulo 24, é um texto muito importante para falar da vinda de Jesus, e também já consideramos 1 Tessalonicenses capítulo 4 e também o capítulo 5. E o que nós aprendemos sobre a volta de Jesus até então? Aprendemos que a vinda do Senhor, primeiro, é precedida por vários sinais. Portanto, algumas coisas precisam acontecer para que Cristo venha. Ele fala da pregação do Evangelho, ele fala de vários sinais, digamos, ligados à natureza, como terremotos, ligados à questão da relação entre os homens, as guerras. São vários os sinais apresentados que antecedem e que marcam essa época entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Aprendemos também que a volta de Cristo deveria ser para nós motivo de consolo, motivo de animação, de ter nossos corações realmente, digamos assim, descansados no Senhor, saber que Ele vai voltar e que o nosso foco de vida não está somente aqui, que o nosso objetivo de vida não está somente no amanhã próximo, no amanhã daqui a 10 anos, mas a nossa vida não é pautada somente no agora, mas no futuro, que a nossa esperança maior está no futuro e que enquanto estivermos aqui, nesse período que precede a vinda de Cristo, nunca teremos uma experiência plena, completa de justiça, de alegria, porque sempre iremos passar por algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, algum tipo de ameaça à nossa vida cristã. Nunca, antes da vinda de Cristo, poderemos experimentar um momento em que não seremos convidados ao pecado. É na volta de Cristo que nós encontramos a plenitude dessas situações. Portanto, a volta de Cristo nos consola e nos anima. Pelo menos, deveria. Gerar ânimo em nós. Querer fazer as coisas para o Senhor. Estar envolvido na obra do Senhor. Porque Cristo irá voltar e se manifestar com justiça e amor. Terceiro, aprendemos que os sinais não anulam a iminência da volta de Jesus. O que é isso? Iminência, por outro lado, não quer dizer que Cristo pode vir a qualquer momento. Quer dizer que os sinais que Deus nos dá da sua vinda não nos dão condições de sabermos exatamente quando Ele vem. Os sinais nos alertam. Os sinais nos lembram de que esse mundo está se acabando. Nos lembram que Cristo está voltando e que a nossa esperança não pode estar aqui. Mas esses mesmos sinais não nos dão condições de fazermos um cálculo e dizer: Cristo está, daqui a 10 anos Ele vai voltar, daqui a 50 anos Ele vai voltar. Os sinais que Cristo nos deu são sinais muito gerais e não nos permite, digamos assim, fazer cálculos específicos sobre a volta dEle. Por outro lado, eu posso, ao contemplar os sinais, entender mais sobre a sua volta, esperar mais dEle e entender que a minha fé, que a minha esperança, que a minha vida não é pautada nas coisas desse mundo. Ainda aprendemos também que já falei, outra, depois de dar sinais, Jesus nos apresenta várias parábolas que nos preparam para a demora da vinda dele. Então isso é importante também entender. Jesus preparou seus discípulos para um tempo de grande demora, e isso então está ligado com outro tema também relacionado à volta de Jesus, que é a vigília. Vigiar a nós mesmos, observar como estamos vivendo, porque Cristo pode demorar, e ao demorar, é na demora que eu revelo a minha fidelidade. Eu sei até que ponto eu sou fiel pelo tanto de tempo que a coisa passou. Você sabe que, por exemplo, eu, até agora, nesse presente momento, 16 anos de casado, mês que vem, 17 anos de casado, nos meus 16 anos de casado, eu estou sendo fiel à minha esposa. Isso não quer dizer que eu serei com 17, com 18 anos. Isso deveria me fazer vigiar. O tempo, a demora, avalia a nossa fidelidade. Jesus está dizendo: prepare-se porque eu vou demorar. E se eu vou demorar, é importante que você vigie a você mesmo. Vigilância é uma das respostas que Cristo espera de todo cristão. Vigia você mesmo. Agora vamos para a nossa carta que queremos contemplar hoje. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Aqui aprendemos mais sobre a volta de Jesus. Essa igreja tem um problema que eu queria que a minha igreja tivesse.
Difícil de ouvir isso, né? Mas eu queria que a minha igreja tivesse o problema que essa igreja tem. Essa igreja tem uma forte expectativa com respeito à volta de Jesus. E por causa disso, eles começaram a achar que alguns eventos relacionados à volta de Cristo já se iniciaram. É como se o dia da vinda de Cristo já tivesse colocado seu primeiro raio de luz no horizonte. Olha, Cristo está muito próximo. Eles começaram então a ficar nervosos e agitados com respeito a isso. Paulo então escreve essa carta para dizer: tenham calma, ainda algumas coisas faltam acontecer para que Cristo venha. Mas é bom esse tipo de problema. É muito mais fácil você corrigir um irmão que está dizendo: ai, pastor, Jesus está tão próximo, eu não vejo a hora, do que corrigir um irmão que diz: Jesus vem mesmo. A minha vida está tão legal aqui, as coisas estão tão legais, o mundo está tão normal para mim, pastor. Eu estou tão tranquilo. Jesus poderia demorar mais um pouquinho. Poderia demorar mais alguns anos. Eu pretendo fazer muitas coisas ainda. Tenho que construir minha casa, acabei de receber um aumento. Eu tenho muitos planos para a minha vida ainda, então eu não queria que ele viesse logo. Esse é o pior tipo de problema com respeito à volta de Cristo. Esse problema dessa igreja é o problema que todo pastor, que todo irmão queria ver um outro irmão com esse mesmo problema. Uma expectativa tão grande que gerou um tipo de agitação interna dentro deles. Paulo tenta acalmá-los. É verdade que isso ainda é um problema, e é um problema, mas é um problema que pode facilmente ser resolvido. Calma, querido. Tem duas coisas que ainda faltam acontecer. Jesus vai voltar, continue esperando. Não fique agitado. Ele está voltando, mas algumas coisas ainda precisam acontecer. Esse é um tipo de problema maravilhoso que nem sempre nós temos entre nós. 2 Tessalonicenses capítulo 1, eu quero ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Ok? O que nós vamos aprender aqui no capítulo 1? Vamos aprender que a volta de Cristo é marcada, ela é precedida, melhor dizendo, por um período de tribulação em que os crentes participam dessa tribulação. A gente aprendeu no sermão de Jesus que Jesus Cristo vem naquele sermão, né? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, verá-se então o sinal do Filho do Homem. Então Jesus, no sermão escatológico, no sermão de Mateus 24, vem depois da tribulação. E aqui, do mesmo jeito. Observem bem a nossa leitura. Versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por essa causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Não há dúvida, esses irmãos estão sofrendo. Esses irmãos estão passando por tribulação. E o ponto é louvável saber como vocês perseveram nesse período de dor. É muito fácil perseverar na facilidade. Vocês já estão demonstrando maturidade. E ele vai dizer, nós gloriamos em vocês junto às outras igrejas. E, irmãos, aquela igreja é uma igreja madura, que revela realmente fidelidade ao Senhor e perseverança na tribulação. E ele vai dizer, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. E aí vem um ponto. Ele está dizendo, tem gente que está causando tribulação para esses irmãos. Deus vai causar tribulação para essas pessoas. Gente que estava sendo instrumento e agente de sofrimento para os irmãos de Tessalônica, eles iriam sofrer agora com isso. É, digamos assim, a inversão da tribulação. Eles estão sofrendo tribulação e aqueles que são agentes sofrerão a tribulação. E a grande questão é, quando isso vai acontecer? Paulo vai dizer que isso vai acontecer quando Jesus se manifestar. E aí alguns geralmente questionam, mas pastor, me diga uma coisa, esquisito isso aqui. Como é
que o povo que trouxe tribulação para os Tessalonicenses iria sofrer a tribulação de Deus na volta de Jesus, quando nós estamos há 2000 anos dessa carta, basicamente. Jesus não voltou ainda. E essas pessoas que trouxeram males para eles só vão sofrer depois que Cristo vier. E nós sabemos ainda mais, se nós somos pré-milenistas, eu sou pré-milenista, nossa igreja é pré-milenista, ou seja, acreditamos no milênio literal, eles só vão sofrer depois do milênio. Como é que você encaixa essas coisas aqui? Outra coisa, pastor. Isso, esse livramento, esse alívio que fala o versículo 7, ele vai dizer, e dará alívio a vocês. Então o que Deus vai fazer? Ele vai retribuir a tribulação que eles sofrem e ele vai dar alívio para essas pessoas. Retribuem para uns, alívio para outros. Pastor, isso não aconteceu nos dias dos Tessalonicenses. Ele vai dizer, que estão sendo atribulados e nós também. Isto acontecerá, olha a palavra, quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão pena da destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês, que creram em nosso testemunho. Quando virá? Por dois momentos ele fala isso. Versículo 7 ele vai dizer, isso acontecerá quando o Senhor vier, e depois ele vai dizer, no dia que o Senhor se manifestar. E a pergunta que fica é, isso não aconteceu, pastor. Como é que a gente entende esse texto? Eu entendo esse texto com a seguinte consideração. Toda vez que Paulo fala da segunda volta de Jesus, ele fala para aquela geração como se aquela geração fosse a última geração. Quando você lê, por exemplo, 1 Tessalonicenses, ele vai dizer, quando Jesus vier, nós, os que estivermos vivos. E ele se coloca dentro do pacote dos vivos? Ele morreu? Morreu. Quando Jesus vier, Paulo não vai estar vivo. Ele já morreu. Mas ele, na hora de falar, ele se coloca no grupo dos vivos. 1 Coríntios capítulo 15 ele fala, ele se coloca no grupo dos vivos. Quando ele fala para uma igreja, ele sempre fala para a igreja como se aquela igreja, aquela comunidade, fosse a última geração dos crentes. É por isso que Paulo pode dizer, eu não sei se a sua tribulação é a mesma tribulação que é a última, mas o fato é que quando Cristo vier, ele vai fazer isso. E nesse texto está pressuposto claramente que Cristo vem depois de um período de tribulação para trazer tribulação àqueles que geram tribulação aos cristãos. E nós aprendemos em Mateus 24, toda a era, desde a subida de Cristo até a sua vinda, é marcada por tribulação, por sofrimento. Os cristãos têm a sua vida marcada por sofrimento. A grande questão é, o nosso sofrimento é o último e maior sofrimento? Eu não sei, mas como pastor eu tenho que tratar vocês e tratar essas questões como se fosse a última geração. Ai, pastor, estou sofrendo muito perseguição no trabalho. Irmão, quando Jesus vier, aqueles que causam tribulação a você, sofrerão tribulação. E ele continua. Vamos lá, pular para o capítulo 2, que é um dos capítulos mais importantes para entendermos esse texto. E a volta de Jesus também. Ele vai dizer, versículo 1 do capítulo 2, a leitura que foi feita aqui. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Parou aí. Vamos parar aí. Ele está dizendo, quando o assunto é Jesus, a volta dele, eu não quero que vocês fiquem abalados, alarmados, desesperados, angustiados, ansiosos, perturbados interiormente. Eu não quero. E ele vai dizer que esse tipo de perturbação se dava pela expectativa deles. E isso poderia vir de várias formas. Ele vai dizer, quer por palavra, quer por
carta supostamente vinda de nós aqui, certamente o grupo dos apóstolos, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ele vai também falar de espírito, não? Não, é profecia, né? Antes ele falou, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse, aí a palavra-chave aqui, chegado tem na minha Bíblia. Toda a Bíblia traduz como chegado, a sua versão traduz chegado. Pronto. Uma forma também de entender esse verbo é como se o dia do Senhor estivesse chegando. Não é tanto que Paulo está dizendo que os irmãos acreditaram que Cristo já veio e alguns sumiram. Mas que algumas coisas começaram a acontecer que levou eles à consideração. Olha, está muito perto. Nós não sabemos ao certo, mas parece indicar que eles pararam, inclusive, de trabalhar por causa disso. Ora, Jesus está perto de vir, vamos parar de trabalhar. O problema é que isso começou a gerar peso para os outros. Quem não trabalha tem que comer. Para comer, tem que ter dinheiro e alguém tem que pagar. É nesse contexto que Paulo vai dizer, se você quer comer, filho, trabalhe, não seja peso para as pessoas. Então, o efeito de uma informação escatológica errada foi esse. Eles começaram a parar de trabalhar, tudo indica. Eles estavam, na minha versão diz, alarmados, abalados. Mexeu muito com eles. Mexeu com o interior de cada um deles. Porque parece que Cristo estava mais próximo do que nunca. E Paulo vai dizer algumas coisas importantes aqui. Versículo 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos parar aqui. Olha o que Paulo está dizendo. É muito semelhante ao que Jesus diz. Percebam, meus queridos, como a volta de Cristo é um assunto que parece ser um terreno muito fértil para o engano. Quando os discípulos perguntaram a Jesus em Mateus 24, quando é que o Senhor vem? Aí os sinais da tua vinda. Qual é a resposta de Jesus? A primeira palavra dele é, ninguém engane vocês. Cuidado com pessoas que vão enganar vocês. Parece que nesse tema, volta de Jesus, é um tema fértil para enganar as pessoas. E é o que estava acontecendo. Parece que eles poderiam receber cartas. A palavra aqui, profecia, em algumas versões quer dizer em espírito. A ideia de que alguém poderia, durante um culto, falar, olha, eu recebi uma revelação e Jesus está vindo daqui a tantos anos, daqui a tantos dias, daqui a tantos meses. Paulo está dizendo, se for por carta, se for por espírito, profecia, seja o que for, não fiquem abalados com isso. Existem algumas coisas que precisam acontecer antes da vinda de Jesus. Ok? Essa é a ideia. E o que precisa acontecer? A gente já viu no sermão de Jesus. Paulo não lista aqui. Mas uma coisa que precisa acontecer, o evangelho tem que ser pregado no mundo todo. Tem que ser pregado o evangelho. Tecnicamente, sinceramente, eu não sei dizer, por exemplo, se a África, a parte norte da África, por exemplo, já não foi toda evangelizada. Se chegar na parte norte da África hoje, tudo é muçulmano. Ou a Ásia Menor, que é onde nós encontramos as cartas, né, aos Gálatas, toda aquela viagem missionária de Paulo começou ali na Ásia Menor. Hoje, todo aquele país é muçulmano. A pergunta que fica, eles já foram evangelizados ou não? Está entendendo? Essa é a pergunta. Hoje, são muçulmanos, mas será que já não foram evangelizados? Ora, do norte da África, surgiram os grandes teólogos nossos. Agostinho, de Hipona. Ele trabalhou no norte da África, hoje é muçulmana, mas será que não foi evangelizado aquele lugar? Que tem a famosa janela 1040. Se você pegar a janela 1040, historicamente, ao longo da história da igreja, você percebe que eles já foram evangelizados. Algumas coisas precisam acontecer. O evangelho ser anunciado. Mas não é o ponto de Paulo. Paulo vai nos dar dois elementos importantes aqui. Primeiro, a apostasia. Ele vai dizer, antes daquele dia, virá a apostasia. Ele está dizendo, não é iminente, não é a qualquer momento, melhor dizendo, que Jesus vem. Primeiro tem que haver uma apostasia. E o que vem a ser apostasia? A palavra apostasia implica que você tem uma relação anterior
com algum tipo de ensino, e então você se afasta disso. O apóstata, por exemplo, não é alguém que não conhece o Evangelho. Um apóstata é alguém que conhece da palavra, teve contato direto com a palavra, ouviu de Jesus, se envolveu com a pessoa de Cristo, tudo indica, foi envolvido com a própria igreja de Jesus Cristo, e então ele se afasta. Esse afastamento, essa apostasia, não necessariamente quer dizer que a pessoa que se afasta, ela deixa de ser religiosa. Não é esse o ponto. Quando a gente estuda um pouco sobre o anticristo, no livro de Apocalipse, aqui nesse livro, e também em outras passagens, a gente percebe claramente que o anticristo é um homem religioso. E Paulo vai dizer para o seu filho na fé: meu filho, nos últimos dias muitos apostatarão da fé, né? E homens vão fazer aquilo outro, e ele vai dizer, mas eles terão cara de piedade. Terão um jeitão religioso deles, mas ainda assim eles vão se afastar da fé. E aqui é uma contradição, ou melhor dizendo, um paradoxo das Escrituras. Eles vão se afastar de onde eles nunca tiveram, da fé em Jesus Cristo. E aqui é a apostasia, na minha versão tem dizendo, né? Antes aquele dia virá a apostasia. Não é qualquer apostasia, é a grande maior apostasia. O que o texto está dizendo é: irmãos, antes de Cristo vier, muita gente vai abandonar a fé. Muita gente vai abandonar a fé. E, queridos, é só você estudar um pouco da história da igreja de Jesus Cristo e vai ver que ao longo da história que nós encontramos, o que não falta são exemplos de apostasia. De saída de gente dentro da igreja e promovendo ensinos heréticos. Quando os protestantes, os reformadores surgiram no século XVI, eles não estavam querendo trazer uma nova igreja. Eles estavam entendendo, a igreja que hoje nós fazemos parte, que no caso era a igreja católica, ela faz tempo que se afastou das coisas básicas. Ela apostatou das coisas básicas. Vamos voltar. Porque eles apostataram. E aí um ponto importantíssimo. Para você entender o que é apostasia, você tem que entender o que é o ensino básico das Escrituras. Porque como é que você pode dizer que alguém apostatou ou não, se você não conhece as coisas fundamentais das Escrituras? O que a Bíblia está dizendo para a gente, em outras palavras, é: se você não conhece as coisas fundamentais do cristianismo, você nunca vai saber se está no grupo dos apóstolos ou não. Você precisa saber o que é a essência para saber, isso aqui é um afastamento da essência. Isso é importante não somente para identificar a apostasia, mas para também não ser alguém, digamos assim, fazer de você um juiz incompetente, de dizer: ali está uma igreja que apostatou. O irmão tal apostatou. Para algumas pessoas, certamente, eu sou um apóstata. Porque diz, não, o pastor Rômulo não está mais assim, então o pastor Rômulo agora crê, ele apostatou. Quantos pastores sérios que eu conheço foram chamados de apóstatas? Eu tenho que saber o que é mais importante para me tanto identificar a apostasia, como também não identificar, ou identificar aqueles que não apostataram. Somente são diferentes. Hoje eu estava, ontem eu fui para o encontro de casais e voltei hoje, num hotel aqui em Beberibe. E lá eu perguntei, você é de que igreja? Igreja tal, igreja X, igreja Y. Várias igrejas. E com as pessoas que nós podemos sentar lá, foi maravilhoso. Não foi o tempo que nós estivemos conversando, aprendendo um com o outro. Para muitas pessoas, aquilo ali seria: então você é um apóstata, você é alguém que se desviou da fé, só porque não está no mesmo grupo. Tenha muito cuidado. Para saber o que é apostasia, você tem que saber o que é elemento fundamental. É por isso que o cristianismo, e eu repito isso várias vezes, e o cristão, e vou repetir 1000 vezes quando o assunto é a segunda volta de Jesus. A fé cristã genuína, ela não é ingênua, que aceita tudo e qualquer coisa. A fé cristã, ela implica em maturidade e em saber que existem coisas erradas e coisas certas. Ontem eu não vou me pronunciar oficialmente assim nesse sentido, porque eu não vi a reportagem direito, mas o que o jornal disse foi que o Papa estava rezando junto com um cara que é muçulmano. Esse é o alto nível de apostasia. Não sei nem que nome é esse. A apostasia já não é mais apostasia, já é o que isso aí? Não sei.
tem apostasia ao quadrado, não sei se existe essa palavra. Mas como é que alguém que diz que ama Jesus, pelo menos diz, né? Aí ele se junta com alguém que trata Jesus como mais um profeta e não como Deus. Sabe por que o Papa consegue rezar junto com o muçulmano? Porque ele, igual a ele, é um apóstata. Ele não valoriza as coisas fundamentais do cristianismo. Ele é um apóstata e o outro faz tempo que é. A gente tem que saber reconhecer a apostasia. Se essa é a apostasia, eu não sei. Mas o que a Bíblia está ensinando para mim é: fique ligado com aqueles que vão se desviar, se afastar da fé cristã. E ele continua. Ele vai falar de um elemento muito importante aqui. E então será revelado, na minha versão tem o homem do pecado, talvez na sua tem o homem da iniquidade. É assim que tem na sua? O homem da iniquidade. Irmãos, a construção que o autor Paulo faz aqui é muito interessante. Ele não está dizendo assim, e será revelado o homem iníquo. É o homem da iniquidade. Pastor, isso faz alguma diferença? Na nossa língua talvez não faça, mas na língua bíblica faz. É uma forma de dizer, esse homem é marcado pela quebra das regras. Esse homem é marcado pela iniquidade, pela ausência de lei, ele é um iníquo. E não vai achando que isso é tão claro assim. Aqui no Brasil, o nosso governo está querendo fazer novas regras com respeito à questão do orçamento. O que acontece é que o nosso governo quebra leis constantemente, quebra regras constantemente. Mas para quebrar regras, eles sempre dão justificativas lindas. Porque a gente tem que fazer obras sociais, porque tem que fazer aquilo, e em nome disso eles quebram a lei. O iníquo não vai ser diferente, vai ser um homem marcado pela quebra da lei, só que vai ser um homem que vai dar justificativas que o povo vai engolir. Esse homem é chamado também no Novo Testamento de o anticristo. É revelado em 1 João, nas cartas de João faz referência ao anticristo. E no livro de Apocalipse ele aparece como a besta, um animal, uma fera, um monstro. É um personagem importante. Ele está dizendo, esse homem virá. É necessário que esse homem se levante, o homem da iniquidade. O homem marcado pelo pecado, pela quebra da lei. Mas esse homem, olha como é que ele vai ser descrito aqui. O filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, claramente, você tem alguém que chama para ele a adoração. Eu não sei se isso é uma linguagem para cristão. Paulo está escrevendo para cristão. Mas para muitas pessoas que estão fora do cristianismo, isso não é estranho. Quando, por exemplo, vamos pensar na teologia católica que é mais próxima da gente. Na teologia católica você diz que tem, na adoração tem a latria, a dulia e a hiperdulia. O que é isso? A latria é só para Deus. A dulia é para os santos normais. E a hiperdulia é para Maria. Pergunta, isso faz alguma diferença para o católico? Nenhuma. Na prática, tudo é adoração. Para nós é adoração. Para eles não é. Tem um discursinho de que não é, mas é adoração. Conversando com a vez com o testemunho de Jeová, eu peguei o livro de Apocalipse, mostrei o Cordeiro. Cantam para o Cordeiro. Fazem tudo para o Cordeiro. O Cordeiro é adorado, ele é soberano. Aí eu disse assim, esse Cordeiro aqui quem é? Aí a mulher é Jesus. E ele não está sendo adorado? Não, não. Então ele está no céu, os anjos adoram, todo mundo canta para ele, se curva diante dele, mas isso não é adoração. Ela, não. Para nós é claro que é. O que eu estou querendo dizer é, quando o homem da iniquidade vier e chamar a autoridade de Deus para ele, as pessoas não vão perceber isso, mas nós vamos ver claramente. Tem um homem que está chamando para si uma autoridade que ele não tem, que só Deus tem. Não estou dizendo que o Papa é o anticristo. Não estou dizendo isso. Mas ele parece muito. Mas ele tem características muito próximas. As pessoas o adoram. Hoje o Papa se pronunciou.
Ele falou que nós não devemos nos apegar aos bens materiais, eu fico pensando o quê? E daí? Mas ele traz para ele uma autoridade que a Bíblia nunca dá a homem nenhum. Beijam a mão dele, curvam-se diante dele. Para muitas pessoas isso é extremamente normal, mas para nós estamos vendo um ato de adoração. O que eu estou querendo dizer é que quando o anticristo surgir, as pessoas não vão dizer, olha lá o anticristo não vai ser ateu. Mas nós vamos enxergar alguém que vai chamar para si uma autoridade que só Deus tem. Só Ele tem. E Paulo está dizendo, calma irmãos, vocês querem que Jesus volte logo, estão perturbados. Falta ainda vir um período terrível de apostasia, um afastamento muito grande e a vinda do anticristo. Ou seja, o quadro não é muito animador. O que precede a volta de Jesus Cristo não é muito animador. Mas é o que Deus revela a nós. Ele vai dizer, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está o detendo. Aí eu digo, os tessalonicenses sabem, nós, não. Eu não sei o que está detendo. Mas tem algo que detém a manifestação desse homem. Pastor, o que é que detém? Não sei. E se você for, os comentários varia muito. É o Espírito Santo, é o Evangelho, é o governo romano, é uma série de coisas, série de explicações. Mas todos não passam de conjectura. O fato é que existe algo ou alguém que detém a manifestação desse ministério da iniquidade. E ele está dizendo, vocês sabem, porque Paulo está pressupondo a conversa que ele teve com os tessalonicenses. Ninguém aqui é tessalonicense. E nem estava naqueles dias, então nós não sabemos. Ele vai dizer, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Ele quem? O homem da iniquidade. Tem algo que detém a chegada desse homem. Nós não sabemos o que é, mas tem algo que detém. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Olha aí. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, já há um mistério. Já há um versículo. Deixa eu pegar a palavra traduzida aqui direitinho. Um mistério da iniquidade, ou seja, algo que nós não conseguimos perceber ainda. Está lá, esse mistério. Já está operando. Só que ainda não foi afastado aquilo que está detendo o aparecimento do Filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo, a besta, os nomes que ele recebe. Ele vai dizer, então será revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, está vendo? Então quando esse homem surgir, só quem vai destruir ele é Jesus. É a manifestação de Jesus. E quando você lê o livro de Apocalipse, você percebe, você vê claramente aquilo que alguns teólogos chamam de a trindade satânica, né? Satanás, o falso profeta e o anticristo. Eles são destruídos no livro de Apocalipse com a manifestação de Jesus. E ele vai dizer, olha como é interessante, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Com todo, se liga, poder, que mais? Sinais e maravilhas enganosas. Novamente aparece a palavra engano. O que eu, às vezes, fico triste com alguns irmãos é que para eles, se tem o nome de Cristo, para eles é Jesus. Mas, querido, para enganar alguém, ele precisa usar o nome de Jesus. E os nomes bíblicos. Afinal de contas, a apostasia será com pessoas que estarão dentro do grupo e vão sair. O que o texto está dizendo para a gente é que quando o anticristo surgir, ele vai fazer grandes sinais e maravilhas. E como eu tenho falado 1000 vezes aqui, sinais e maravilhas não são base para sabermos se alguém apostatou ou não. Nós estamos diante do quadro de um homem que se coloca como o próprio Deus. Mas ele faz sinais, maravilhas e tem muito poder. Então se liguem. Sinal não é nada de indicativo
de seriedade, de fé genuína, fé autêntica. Nada a ver com isso. Paulo, ao dizer, vai haver apostasia, vai haver um homem que está enganando, ele está dizendo assim, irmãos, vão estudar. Vão estudar as Escrituras. Porque só assim você vai poder identificar a apostasia e também o homem da iniquidade. Porque se liga, irmãos, poder é o que não vai faltar para esse homem. Não vão achando que ele vai ser aquele fajuto. Por isso que eu acho que o anticristo não é o Edir Macedo. Não pode ser o Edir Macedo. Edir Macedo é um projeto defasado de falso profeta. Ele não tem nem nível de falso profeta. Ele é um cara de pau. Na verdade, agora na Igreja Universal você tem que usar kippah. Para botar o dinheiro dentro do kippah. Isso para mim não é falso profeta. Isso para mim é um cara de pau. Ele não é o anticristo, ele é um anticristo, mas não é o anticristo. Para ser anticristo tem que ter nível. Para ser anticristo tem que fazer poder, sinais e milagres. Não é essa curazinha de dor de cabeça, dor de coluna, que a gente vê direto na Universal. O que esse homem vai fazer são coisas poderosas com o poder de Satanás. Então esses caras aí, na verdade, são fajutos. Valdemir Santiago, essa galera todinha aí, é capenga. É o falso profeta pirata. Porque o falso profeta mesmo, ele faz sinais. Ele faz maravilhas. Coisas grandiosas. Mesmo. E ele vai dizer, ele vai fazer isso. Versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de enganos da injustiça para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Talvez na sua tenha a operação do erro. É isso? A fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O que esse texto está dizendo? Eu vou ser o mais direto possível com você, meu querido. Ele está dizendo assim, tem um grupo de pessoas que vai ouvir isso, né? Ele vai dizer, vão rejeitar o amor da verdade, falado no Evangelho. E Deus, porque eles rejeitaram o Evangelho, vai então gerar neles uma operação do erro. Tem gente que quer ser enganada. Tem como alvo de vida, eu amo ser enganado. E Deus muitas vezes, e nesse caso aqui, vai dar aquilo que as pessoas querem. Você quer ser enganado? Pronto, eu vou dar uma operação agora do erro, que você vai dar crédito à mentira. E vai ser condenado porque você rejeitou a verdade e amou mais a ser enganado do que a própria verdade. O que o texto está dizendo é, como punição, isso Deus já fez ao longo da história, da revelação, alguém que um dia ouviu do Evangelho, ouviu da palavra de Deus e quis realmente rejeitar, ele vai ter como punição aquilo que ele sempre quis, ouvir a mentira. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós aqui temos muitos defeitos, mas muitos mesmo. Se você um dia aceitar a Cristo e vier para essa igreja, você vai ver o quanto de defeito nós temos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós amamos a verdade. E o nosso compromisso maior aqui é com a verdade. Todo domingo nós estamos aqui abrindo essa palavra porque nós amamos a verdade. Agora, se você rejeita essa verdade, eu quero dizer uma coisa para você. Deus pode dar para você aquilo que você quer. Você quer ser enganado. Então Deus vai dizer, se você quer ser enganado, pois agora eu vou te dar uma ação no seu coração para você ser enganado sempre. E acabar sendo condenado, porque você está rejeitando a minha verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui nós pregamos a verdade, não pregamos uma igreja. Pregamos a palavra do Senhor. Agora, cuidado, porque não existe meio termo. Ou você recebe a verdade, ou você rejeita essa verdade. Por essa razão, ele vai dizer, porquanto rejeitaram o amor, a verdade, que os poderia salvar. Rejeitaram o caminho da salvação. Rejeitaram o Evangelho. Deus, então, vai dar uma operação do erro para essas pessoas. Eu queria terminar aqui para trazer breves aplicações. Primeira aplicação, meus queridos. Uma escatologia sadia, bíblica, nos dá uma visão correta, né, do que Deus espera de nós e também nos imuniza
de sermos manipulados. Eu falei isso há pouco tempo aqui na igreja. Como você se imuniza da apostasia? Como você a reconhece? Como você reconhece o anticristo, o homem da iniquidade? Se você não conhece a palavra do Senhor. Quando você tem uma escatologia sadia, você não é manipulado. Vocês talvez não lembram. Nós estamos no ano 2014, mas a virada do milênio, gente, foi um período de muitas coisas. Eram várias profecias do fim do mundo. Tinha até o bug do milênio, lembra? Que os computadores iam entrar em crise e tal. Não aconteceu nada. Mas livros foram lançados. Peguem livros, peguem uma editora e diz assim, livros lançados no ano 2000 ou no ano de 1999, para você ver quais são os títulos dos livros. Muitos ligados à volta de Jesus, ao fim do mundo. Porque quando o assunto é fim do mundo, volta de Jesus, Apocalipse, todo mundo tem uma coisa para dizer. O mundo ia acabar agora em 2012, né? Pronto. Que foi o fim do mundo, né? Claro que não foi o fim do mundo, foi o começo do mundo. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando o assunto é escatologia, volta de Jesus, fim do mundo, juízo eterno, as pessoas têm muito a nos enganar. Como eu falei há pouco tempo na pregação aqui, Guilherme Miller datou a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. E como eu citei também há pouco tempo na pregação aqui, eu coloquei a Valnice Milhomes também, que datou a volta de Jesus para o dia 2 de novembro de 2007. Os adventistas marcaram a volta de Jesus. O testemunho de Jeová marcaram a volta de Jesus. E tem gente que ainda acredita nisso. Nós aprendemos com o próprio Jesus, ninguém sabe o dia, nem a hora. Será que esse pessoal precisa que a gente desenhe para eles? Você entende o que ele está dizendo? Não sabemos o dia nem a hora. Ele está querendo dizer que, mesmo com todos os sinais, não tem como você saber quando Cristo realmente e definitivamente vai virar do céu. Não tem. A pessoa parece que precisa desenhar para essas pessoas. Mas o problema é que as pessoas estão querendo ser enganadas. Mas uma escatologia sadia, pautada nas Escrituras, nos imuniza desse tipo de manipulação. Eu quero que as minhas ovelhas, ao ouvirem um falso profeta na televisão falando da volta de Jesus, automaticamente identifiquem e automaticamente digam qual a referência bíblica que pode usar para dizer que aquele cara está errado. Quando alguém, porque geralmente acontece isso, quando surge um profeta desse aí, a pergunta é que fazem na minha família, e aí, Rominho, o que a Bíblia fala sobre isso aí? Tem um cara dizendo que o fim do mundo vai ser dia 2012. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Nós devemos estar na ponta da língua, na hora. E não somente informar para ela que nós não sabemos, e que ninguém pode saber, mas falar das implicações, da importância da volta de Jesus. Segunda aplicação. Os caminhos do engano são variados. Segundo esse capítulo 2 aqui, pode ser por meio de cartas, pode ser por meio de profecia, pode ser por meio de sonhos, espírito, pode ser por meio de poderes, milagres e prodígios. Gente, engano para ser engano tem que usar todo tipo de ferramenta. Todo tipo de artefato, de instrumentação para poder enganar. Um enganador não pode demonstrar claramente quem ele é. Nós sabemos que Satanás é um dragão terrível, a imagem, digamos assim, simbólica de Satanás é de um dragão, mas a Bíblia diz que ele se apresenta como um anjo de luz. Ele nunca vai mostrar a cara dele. Quando começarmos a estudar o livro de Apocalipse, a gente vai aprender uma coisa. Satanás muitas vezes age dentro da igreja. Dentro da igreja. E é isso que a gente tem que aprender. Os caminhos do engano são variados. Cuidado. Terceira aplicação. Paulo fala do homem da iniquidade. João faz referência ao anticristo. Porém, ele vai dizer que existe o anticristo, e parece que era uma coisa já falada entre os irmãos. Deixa eu pegar aqui um texto, rapidamente, vocês não precisam abrir. Eu até anotei aqui, pronto. 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz assim, na versão, acho que essa aqui é atualizada. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo?
Agora muitos anticristos têm surgido. Então o que ele está dizendo? Ó, vocês têm ouvido que vem o anticristo. Parece que esse é um ensino que era passado constantemente entre os cristãos. Havia essa expectativa. Gente, o anticristo está vindo. Isso é interessante porque, para um cristão, no final das contas, antes de esperar Jesus, ele espera o anticristo. Não é não? É porque Jesus só vem depois dele. Então, no final das contas, nós esperamos mais o anticristo do que Cristo, primeiramente. Havia essa crença entre os cristãos. Virá alguém que se colocar no lugar de Deus, marcado pelo engano, por prodígios e tal e tal. Continuando. A minha aplicação. Existem vários anticristos. Portanto, meus queridos, o ponto importante aqui é que eu tenho que reconhecer não somente o anticristo, mas os anticristos. No caso lá de João, é aqueles que negam a humanidade de Jesus. No caso de outras passagens, aqueles que negam a divindade de Jesus. Então, sim, para um cristão ortodoxo tradicional, testemunho de Jeová negam quem Cristo é, e isso é uma postura anticristã, de um anticristo. Pode não ser o anticristo, mas é uma postura de um anticristo. Devemos reconhecer isso. Quarto, a apostasia é uma realidade que antecede a volta de Jesus, mas é uma realidade das nossas vidas a hoje. Peguei aqui alguns exemplos aqui. A igreja presbiteriana, PC, né, a Presbyterian Church dos Estados Unidos, né, PCUSA, né, PCUSA, essa igreja já está liberando o casamento homossexual. E continua com o nome Igreja Presbiteriana. Isso acontece também com a Igreja Unida de Cristo nos Estados Unidos, a Igreja Episcopal, a Igreja Evangélica Luterana nos Estados Unidos. Todas elas fazem casamento homossexual e já tem pastoras lésbicas. Se isso não é apostasia, eu não sei mais o que é. E o nome continua Church, igreja. Está lá. Eles não vão tirar o nome de Jesus. Eles vão continuar com a cruz atrás, né? Simbolizando. O nome vai ser igreja, mas o discurso é outro. E aí vem um ponto. A questão, outra aplicação. Se estamos vivendo ou não nos dias da apostasia, não é essa a questão. Mas se podemos ou não reconhecer a apostasia. Não saberemos até viermos, ou até que venha, melhor dizendo, até vivermos, se a apostasia dos nossos dias será a grande e final apostasia. Mas antes de qualquer coisa, é preciso você identificar a apostasia. Para isso, é preciso você conhecer a verdade. E é preciso você conhecer aquilo que é inegociável. A gente passou um bom tempo aqui na igreja estudando o credo dos apóstolos. Querendo Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Trabalhamos isso por quê? Porque nós queríamos aprender o que é fundamental na fé. Destoou dali, já não é mais básico, já é um afastamento da fé cristã. Essa minha pregação, ela não é, digamos assim, politicamente correta nos nossos dias. Porque hoje em dia ninguém pode criticar a religião de ninguém. Ninguém pode dar nomes. Ninguém pode dizer que fulano de tal está errado, cicrano está errado, que a igreja tal está errada. Não é isso que o apóstolo Paulo faz. Não é isso que um cristão faz. Nós estamos aqui prontos para dizer isso aqui está errado, isso aqui está certo. E saber, para isso eu tenho que saber o que é mais importante. Eu não vou ficar brigando com irmãos pentecostais, eu não vou ficar brigando com irmãos presbiterianos, eu não vou ficar brigando com irmãos metodistas, eu vou ficar brigando com pessoas que negam as coisas fundamentais da fé. Os irmãos congregacionais são nossos irmãos. A gente tem que saber isso. Existem distinções, tradições dentro da igreja cristã. Mas existem manifestações ditas cristãs e claramente são manifestações apóstatas. Já estão longe das coisas básicas? É tempo. E a gente identifica isso não somente pelo que eles dizem, mas também pelo que eles não dizem.
Por último aqui, minha aplicação. O problema da igreja de Tessalônica é muito menor do que o que eu vejo na igreja brasileira. Lá na igreja de Tessalônica, eles estavam agitados porque achavam que os eventos que marcam a vinda de Cristo já tinham acontecido. Nós, mais próximo do que todas as coisas para nós, as coisas que deveriam marcar a volta de Cristo são tomadas como normais. E nós nem ligamos isso com a volta de Jesus. Enquanto os irmãos lá estão agitados, porque acham que Cristo está muito próximo, nós nem sequer gememos. Quando ficamos sabendo que há uma guerra, que há um tremor de terra, e nem sequer nós fazemos uma ligação isso com a volta de Jesus. Nós assistimos o jornal e não podemos em nenhum momento fazer uma relação direta com a volta de Cristo. O fato é que uma das marcas do incrédulo, segundo a volta de Cristo, é que ele é insensível ao fato de que esse mundo está se acabando. O cristão não pode ser assim. O cristão não pode ser marcado por a ideia de que está tudo bem, obrigado. Não está. Não está tudo bem. Está piorando cada vez mais. Isso deveria alertar você. Esse mundo que nós vivemos é temporário. Eu sou um peregrino aqui. Eu espero por um mundo melhor quando o meu Senhor vier. Aí sim, não vai haver democracia. Vai haver soberania de Cristo. Ele vai reinar com um cetro de ferro. E ele vai vir e vai dizer isso é certo, isso é errado. Ponto. Não vai ter... Como é que chama quando você é julgado, aí tem uma... Não, mas você tenta fazer um outro esquema, outro julgamento. Recorrer. Ninguém vai poder recorrer. Jesus, eu vou recorrer em última instância. Eu sou a última instância. Eu sou a última palavra. Quando ele vier, haverá justiça que não há hoje. Não há e nunca haverá. Quando ele vier, haverá paz, que hoje muitos buscam e prometem, e nunca haverá. Só em Cristo nós teremos paz e justiça. E, segundo o texto, nós vamos esperar alegremente, vai ser maravilhoso, vai ser livramento para nós, a volta de Jesus. O problema da igreja de Tessalônica era esperar demais. O problema da nossa igreja é esperar quase nada. Toda a expectativa está girando em torno de trabalho, carro, casa, filhos, faculdade, namoro, casamento, todas as expectativas aqui. Só aqui. Isso é um problema. Terrível. Para mim, isso é um sinal da secularização da sua mente. A sua mente já não está enxergando a realidade. A sua mente está enxergando somente o que os seus olhos estão te mostrando. Você está míope com respeito às coisas espirituais. Quando você não consegue enxergar mais o fim desse mundo ao seu redor, sua mente está revelando-se ser secularizada. Por que você está tão apático, querido? Eu falei na minha última pregação. Talvez porque você não espera por Jesus. Porque você não é tão intenso nas coisas do Senhor. Talvez porque você não espera por Jesus. Porque você é tão impregnado no seu trabalho. Porque você acha que toda a sua expectativa, aliás, você lança toda a expectativa no seu trabalho. Na sua carreira. No seu dinheiro. Não é aí que deve estar a nossa esperança. Se a sua esperança está aí, a sua mente é secularizada. Eu acho muito mais fácil, conversando com um pastor amigo meu essa semana, a gente estava falando sobre isso. É muito mais fácil para mim como pastor combater a imoralidade na igreja. É muito mais fácil eu combater um falso ensino na igreja. Mas combater a secularização é difícil. É muito difícil. É uma obra... Em todos os casos, sempre é obra do Espírito Santo, mas é necessário uma ação diferenciada do Espírito Santo para combater o secularismo. Porque toda a sua mente, o mundo está querendo que você
fica impregnado dessas coisas aqui. E não tem uma visão escatológica. É o agora, é o momento, é daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, é o trabalho que você não quer deixar nenhum momento de trabalhar, porque você pode perder R$1.000, R$500. Aí você não pode deixar de trabalhar, porque, pastor, a minha vida é isso aqui. Quem dera você tivesse o problema dos Tessalonicenses. Quem dera você tivesse angustiado porque acha que Cristo está chegando logo. O problema deles foi não trabalhar exatamente porque Cristo para eles estava perto. O nosso problema é trabalhar demais porque achamos que Ele não vai vir. E nem esperamos por Ele. Aí toda a nossa expectativa é trabalho, trabalho, dinheiro, colégio, faculdade, curso, trabalho, só isso. Eu acho que a gente não pode nem ficar na ergolatria de adorar o trabalho, nem no erro dos Tessalonicenses. Sinceramente, para mim é muito mais fácil resolver como pastor dizer, irmão, vai trabalhar. Porque você está sendo peso na igreja. Do que dizer, irmão, pare de trabalhar. É ou não é mais difícil? É muito mais difícil. Para mim, como pastor, dizer, pare de trabalhar. Poucos levam isso em conta. Poucos levam isso em conta. Pare de trabalhar, dê um tempo. Pare, descanse. Seu corpo está clamando. Sua vida está impregnada nas coisas daqui. Pare de trabalhar um pouco. Esse é o problema da igreja de hoje. O problema da igreja anterior, não trabalhava. O problema de hoje, trabalha demais. Uns esperavam demais, outros esperam de menos. Tenhamos uma expectativa maravilhosa da volta de Jesus, trabalhando, sem colocar nisso a maior ênfase das nossas vidas. E no dinheiro, na sua casa, no seu carro, na sua moto, essas coisas, como se isso fosse a última, e o reino de Deus em sua casa. Quero dizer uma coisa para você, a sua casa que você ama tanto vai ser destruída. Seu carro vai virar pó. E tudo que nós temos, quando eu penso nos meus livros eu choro, né, também um pouquinho. Vai acabar. Pare de colocar suas expectativas aqui. Que os nossos olhares estejam todos voltados para a volta do nosso Senhor. Que tenhamos essa certeza da volta de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos ajuda, que nos orienta, que não nos abandona. O Senhor não nos abandonou, o Senhor deixou tudo a nós revelado para nos consolar, para nos animar, para nos advertir, para nos instruir. É maravilhoso poder, ao ler a Tua palavra, ter a certeza do Teu cuidado. Quando olhamos para a Tua criação, observamos a grandeza de quem o Senhor é, da estética, da beleza como o Senhor trabalha a Tua criação. Embora já deturpada pelo pecado, podemos ver a beleza e a Tua grandeza na Tua criação. E quando contemplamos a Tua palavra, podemos ver a grandeza do Teu poder e podemos ver o Teu cuidado para conosco. Porque é só ler a Tua palavra que o nosso coração fica cheio de esperança, nosso coração fica cheio de alegria, somos consolados, choramos e encharcamos muitas vezes a nossa Bíblia com as lágrimas de quem foi consolado pelo Teu perdão, consolado pela Tua presença, consolado pela Tua ação dentro do nosso coração. Que a volta de Cristo encha nosso coração de expectativa e não venhamos a colocar nossas esperanças somente nessa vida. O Senhor tem reservado coisas melhores para nós. Abre os nossos olhos para enxergar tudo isso, ó Pai. Calibra a nossa visão para a eternidade. Ajuda-nos. Ajuda essa igreja. Ajuda o Teu povo reunido a Te amar e a esperar em Ti sempre. Em nome de Cristo, aquele que virá, se manifestará, julgará as pessoas e nos salvará da tribulação, é que nós oramos. Amém.